Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí, pessoal, para falar do interesse do Corinthians na contratação do meia Claudinho. Ontem, muitos sites, muitos meios de comunicação falaram aí sobre o interesse do Corinthians na contratação do Claudinho. E eu já pergunto para você, torcedor alvinegro, você gostaria do Claudinho no Corinthians? Vamos aqui dar uma lida em uma matéria falando aí sobre o possível acordo do Corinthians com o jogador, essa contratação, se seria viável, se ele poderia vir realmente para o Corinthians. Vamos ler aí um pouquinho da matéria. Com a ajuda de investidor, Corinthians abre conversas para contratar Claudinho. Revelado pelo Timão, Claudinho atualmente está no Zenit e sempre foi procurado por equipes do futebol brasileiro para um retorno ao país. Inclusive você vê aqui, ó, dia 31 de 2024, dia 31 de janeiro, foi ontem essa matéria, o último dia do mês, né? Claudinho em pauta no Corinthians. Claudinho sempre foi o sonho de consumo do Corinthians nos últimos anos, desde que ele foi revelado pelo clube e fez sucesso no Bragantino. O Timão tenta repatriar o atleta, atualmente o meia está no Zenit. Na última janela de transferências, ainda presidida por Duílio Monteiro Alves, o alvinegro paulista entrou em contato com o staff do atleta para saber mais detalhes de um retorno. Na ocasião, não houve resolução. Apesar disso, agora a situação ficou bem diferente. E uma notícia no fim da tarde desta quarta-feira, no caso ontem, após uma dolorida derrota no Majestoso diante do São Paulo, animou a fiel torcida por dias melhores. Segundo informações do jornalista Sami Carvalho em seu canal no YouTube durante o programa Café com Setorista, o Corinthians abriu negociações e deseja contratar o meia atacante Claudinho do Zenit. Então tá aí, pessoal, essa é a matéria. Vamos ficar aí de olho, qualquer notícia, qualquer informação estaremos trazendo aqui no nosso canal Lances Inéditos. Por isso é muito importante a sua inscrição, você que ainda não é inscrito, se inscreva. Estaremos nesse vídeo trazendo aqui um debate onde a Lili Nascimento, jornalista aí que tem feito a cobertura do Corinthians, ela traz informações aí do Timão. Então vamos aí para esse vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Leste, então, para a Zona Leste, porque lá, olha... cada notícia que envolve o Corinthians. Hoje tem, então, reunião do Conselho Deliberativo, tem possível chegada de reforços, tem conta bloqueada. Espero que ninguém atacando pedra, né? Igual não, ontem, ninguém pegou no flagra. Não, hoje tá um garotinho ali, mas está em paz. Mas começamos, então, pelo caso do antigo patrocinador que conseguiu na justiça bloquear as contas do Corinthians, Lili. Pois é, meus amigos, um beijo para vocês, ao fã de esporte. Pelo menos aqui do lado de fora a situação tá mais tranquila hoje. Internamente é outra história, né? Essa história, então, da Pixbet, eu vou tentar resumir aí pro fã de esporte, tá? A Pixbet, então, era a patrocinadora, tinha contrato até 2025. Quando Augusto Melo anuncia a Vai de Bet, a Pixbet sai, porque não dá duas casas de apostas, uma tem que sair. A Pixbet sai. De acordo com a Pixbet, não foi assinada ali uma rescisão, então o Corinthians tem que pagar uma multa, já que rompeu o contrato, uma multa de 20 milhões de reais. Por que a dívida está em 40 milhões de reais? Os outros 20 milhões de reais são referentes a luvas, tá? Que foram assinadas na gestão ainda do presidente Duílio Monteiro Alves. 30 milhões de reais em luvas foram pagos ali, uma parte foi paga. Agora esses 20 milhões de reais o Corinthians tem que pagar também a Pixbet, tá? Porque a Pixbet fez esse depósito, como rompeu o contrato, então o Corinthians paga 20 milhões de multa rescisória e 20 milhões das luvas que foram pagas também, totalizando 40 milhões. Acontece que esse valor ainda não foi pago. O Corinthians chegou a fazer um acordo ali para tentar dividir em 12 parcelas. A Pixbet não aceitou, portanto, acionou a justiça que determinou o bloqueio das contas corintianas aí no valor de 40 milhões de reais. Qual que é o posicionamento de pessoas aqui ligadas à diretoria corintiana, tá? O Corinthians ainda não se pronunciou oficialmente, mas conversei com algumas fontes que falaram o seguinte: vamos tentar renegociar esse valor, tá? Até porque o presidente Augusto Melo tinha falado que a Vai de Bet pagaria a multa rescisória, mas não, tá? Esse dinheiro vai sair
dos cofres corintianos, é do bolso do Corinthians e não da VaideBet. O que o Corinthians está tentando fazer? É pegar os 10 milhões de luvas que a VaideBet já pagou e tentar adiantar a 36ª parcela do que a PixBet do que a VaideBet iria pagar para tentar adiantar esse valor da multa rescisória, o que ainda não aconteceu. Portanto, 40 milhões de reais bloqueados aí das contas corintianas até que eles consigam chegar em um acordo. É isso que o Corinthians vai tentar fazer. Mas, de fato, essa situação aí da PixBet, de tentar conversar, de tentar entrar em um acordo, até o momento não deu certo, viu, Bruno? Mas assim, a gente discutiu muito essa questão quando existiu a matéria primeiro ali do Globo Esporte, depois a confirmação por parte ali, né, do Corinthians, que é uma coisa básica, inicial na discussão, certo? Tem um novo patrocinador, ok, é ótimo o valor que você me oferece, o tempo de contrato, mas acontece que eu tenho um outro patrocinador que vai exigir uma multa. Claro. O que faremos com essa multa? Se não é a primeira questão na mesa ali na discussão, é a segunda, né, Marra? E olha o que está causando para o Corinthians agora. O que está causando é um dano na imagem, né? E talvez, daqui a algum tempo, concretizado um dano, pelo menos em parte da negociação. Uhum. Porque se a negociação com a atual casa de apostas, ela é maior, ela vai, se tiver que pagar a multa, vai diminuir. Sim. Então o dano imediato é o dano da imagem. Porque a gente está aqui falando de mais, se fosse um caso isolado, né, Bruno? Isso. O caso isolado, alguém pode ter errado ali, ou quem sabe é uma estratégia, não sei. Mas não, a gente está falando de uma sucessão de equívocos de uma direção que acabou de entrar. Isso. E que, em um momento ou outro, e agora no campeonato, está afetando o dia a dia do futebol. No masculino, né? Porque aí, assim, o Corinthians é incrível que o Corinthians consegue e tomara que não manche o trabalho que tem sido feito há tanto tempo já no feminino, né? Não, eu brinquei hoje com... isso aí... Eu, pra falar de futebol feminino hoje, eu não quero nem tocar nesse assunto, porque hoje eu tô nervosa. Peraí, repete, você não quer tocar nesse assunto. Não quero falar sobre futebol feminino hoje, me deixa em paz. Mas eu brinquei na redação hoje que se dependesse do Cássio hoje ligando o Sport Center, o Cássio ele mesmo ia pegar o carro na porta do Augusto Belo, entrar na casa do Augusto Belo, trancar toda a casa do Augusto Belo e falar, fica aqui, não fala, não sai de casa, pelo amor de Deus, porque toda hora que tem uma notícia do Corinthians, é uma notícia que não necessariamente é ligada ao campo, mas que inflama, que questiona, que tira a paciência do torcedor. Atrapalha. E assim, a entrevista coletiva do Augusto, quando ele fala sobre o patrocínio, é aquilo que a gente falou. Ele cita que a nova patrocinadora irá arcar. Isso. Depois, a nota oficial mandada é que... A nota oficial da assessoria do Augusto não é que ele errou sobre a informação, ele se confundiu. É que ele não usou a palavra se confundiu. Então, a gente até falou, se ele não se confundiu, ele mentiu ou ele não sabia. E acho que as duas opções são piores do que se confundiu. Sim. A gente vê erros e equívocos em diversas áreas dessa gestão, né? Então, assim, realmente está uma coisa assustadora, porque é erro em contratação, é erro em negociação, é erro em assinatura de documento, é erro com o antigo patrocinador, é erro de cálculo, é erro de informação dada, é erro da fala, do discurso. Então, assim, está muito difícil de conseguir se apegar para o torcedor corintiano, né? De conseguir se apegar em novos ares, em um futuro bom pela frente, em resultados acontecendo, quando dentro de campo o erro já aconteceu, quando fora de campo o erro está acontecendo. Então, assim, é uma gestão que chega para quebrar uma sequência de anos, né, de uma antiga maneira de se trabalhar no Corinthians, e já ali, naquele discurso de posse, já é muita coisa vendida para o torcedor, já é um discurso de alguém identificado, de alguém que chega para mudar, de alguém que sabe das dificuldades que vai enfrentar herdadas da antiga gestão, mas essa mesma gestão já começa a fazer movimentos completamente amadores. Parece que não anda para frente, né? Porque não é um problema você você pagar a multa. Não. Né? Pelo contrário, olha, você avisa o seu antigo patrocinador. É previsto. Eu tenho uma nova proposta, então se esse acordo total, não é, Lili, é de 370 milhões,
Então eu vou receber 40 desses 370, eu já não conto porque eu vou ter que pagar essa multa. Se ele tivesse anunciado, o patrocínio é de 300 milhões, tirando 70, imaginando que ia pagar a multa, o torcedor já ia estar comemorando. É claro. É. Só que agora o fato de não ter sido Porque uma claro... parte desse valor a gente vai usar para... Só que acontece que ele foi informado pela imprensa que é ele que tem que pagar a multa. Porque se falar assim, ó, não vão ser os 200 não sei quantos milhões, vão ser 210... Pro torcedor, ele ia falar... Já era ótimo, vantagem. meu Já era Deus, vantagem você beleza. trocar também, né? De Só que aí o fato de ter sido tudo... Eu ia... meio estranho, né? Tudo meio mal explicado pro torcedor, o 200 e tanto, 300 e tanto, 40 milhões a menos é uma história, sempre, é um problema. E é um discurso sempre com essa necessidade de se afirmar, e de conquistar confiança, e de se vender, e de vender o projeto. Então, assim... A eleição foi, mas o discurso ele ainda é o mesmo, né? E as coisas não estão se concretizando. Bom, essa dívida, então, essa de 40 milhões existe, ele lhe contou. Agora já está no espn.com.br, uma informação também publicada mais cedo pelo UOL, de uma outra dívida aí milionária e quase que estratosférica com empresários. É isso, Lili? Meu Deus. É isso, mais dívidas, né? Não é novidade para ninguém aí que o Corinthians tem dívida bilionária, né? 1 bilhão e 600 aí para pagar, juntando a Neoquímica Arena e também as contas do clube, mas como você falou, foi noticiado inicialmente pelo UOL e confirmado pela ESPN, já está também no espn.com. O Corinthians deve mais de 200 milhões de reais só para empresários, tá? Cerca de 7 empresários. Essa dívida vem se arrastando desde 2014 até agora. Então o Corinthians nunca teve o dinheiro para pagar de fato para todos esses empresários e desde das últimas gestões de 2014 para cá, pelo menos 5 presidentes passaram, o Corinthians vem o quê? Renegociando a cada ano essa dívida para tentar diminuir, pelo menos para tentar estancar. Acontece que o empresário Carlos Leite, que representa o Cássio, o Fagner, o Renato Augusto e também o Gil, acionou a justiça porque só para ele o Corinthians deve mais de 65 milhões de reais, tá? Isso por conta de contrato de jogadores, renovações, luvas, enfim. Tem tudo isso englobado aí nesse valor de 65 milhões de reais. Por que ele acionou a justiça agora e não ainda na gestão do Ílio Monteiro Alves? Vocês lembram um pouquinho na entrevista ali ao vivo do presidente Augusto Melo à Bandeirantes, onde ele dizia que assinou um contrato ali de placas da Neoquímica Arena de 240 milhões de reais com a Brax? Bom, portanto, que foi noticiado também pelo GE, a gente conseguiu confirmar é que esse acordo foi costurado ainda com o presidente do Ílio Monteiro Alves. E aí quem que intermediou Corinthians e a Brax? Foi o próprio Carlos Leite, o empresário que precisa receber do Corinthians há mais de 7 anos e não recebe. O que ficou acertado ali nesse acordo? Que parte desse valor que a Brax pagaria ao Corinthians viria para o cofre do Carlos Leite para abater a dívida com ele. Então, em dezembro, ele já receberia cerca de 15 milhões de reais. Acontece que, de acordo com ele, com a entrevista que ele cedeu ao GE, na hora de assinar o contrato, a Brax ligou para ele e falou assim, ó, a gente não vai te repassar esse valor que foi combinado. Ah, mas por que não? Porque o presidente Augusto Melo falou para não te pagar, que depois ele acerta a dívida com você e que esse dinheiro tem que vir integralmente para o Corinthians acertar as dívidas do clube, contratações e afins. De acordo com o Carlos Leite, ele tentou entrar em contato com o Corinthians, mandou e-mails, tentou falar com o presidente Augusto Melo, não teve nenhum retorno, por isso ele decidiu acionar a justiça para receber esses 65 milhões de reais. De acordo com ele, se o Corinthians sentasse para conversar, ele tentaria renegociar de uma outra forma. Como isso não aconteceu, ele quer receber este valor. Eu conversei com pessoas ligadas à nova diretoria também. Essas pessoas confirmaram que existe essa dívida, existe também essa dívida aí com empresários de mais de 200 milhões de reais, mas referente ao Carlos Leite, vai sentar, tentar renegociar, porque o Corinthians não tem condições de pagar esse valor à vista e agora. Portanto, uma conversa deve acontecer nos próximos dias, mas de fato, novamente, o nome do clube foi parar na justiça por conta de dívidas. Entendi. Agora ficou claro para mim essa questão, né? O empresário ele leva um negócio para o Corinthians, mas já acerta parte desse negócio, entra para mim, você paga a minha dívida. É porque ele também intermediou, né? Ele intermediou, claro, e é justo, né? Parte do negócio, você paga a dívida, só que esse acerto talvez tenha acontecido ali, não é, Lili? Com a direção anterior. Sim. E agora o Augusto Melo fala, não, quero dinheiro aqui, depois eu converso temporada. com
com o Carlos Leite. Só que aí, Lili, saiu também uma nota, você até mandou pra gente aqui, eu tava de olho, uma nota oficial do Duílio, porque querendo ou não, tudo também faz parte da gestão anterior. Não sei se você tem ela fácil aí para passar pro Fã do Esporte, mas qual que é o posicionamento, então, do ex-presidente do Corinthians nesse sentido, Lili, por favor? Eu tenho a nota aqui, como ela é um pouco grande, né? E a gente está com um tempinho apertado, mas só para passar para o torcedor que o Duílio se pronunciou. Ele diz que, em razão do noticiário a respeito das dívidas que o Corinthians tem com empresários e jogadores, considero que é preciso esclarecer alguns pontos. Ele resume dizendo que essas dívidas sempre existiram, que se elas não forem pagas, elas vão aumentar, que em nenhum momento ele assinou uma confissão de dívida, tá? Que impediria o Corinthians de tentar um novo acordo aí nessa temporada, agora sob a gestão do Augusto Melo, que ele apenas renegociou. Isso inclui a conversa ali, o contrato entre Corinthians, o Carlos Leite e a Brax, tá? E no final ele diz assim: infelizmente a atual diretoria tem demonstrado uma assombrosa disposição de aumentar as dívidas da pior forma possível, sem trazer qualquer benefício administrativo e esportivo de destaque. Rasga contratos vantajosos, aciona cláusulas de multa de forma negligente, fere cláusulas contratuais de confidencialidade, gerando incômodos em parceiros formais e mente sobre valores em tempos de contrato. É lamentável que uma diretoria proclame que se preparou por 6 anos para gerir o Corinthians, para depois apostar no discurso de terra arrasada para encobrir trapalhadas e irresponsabilidades. Então, o ex-presidente Duílio Monteiro Alves aponta aí que tudo isso que está acontecendo, tudo isso que vem sendo divulgado e apontado também pela atual diretoria seria de forma irresponsável e talvez para cobrir erros, trapalhadas da atual diretoria. Isso são palavras do presidente Duílio Monteiro Alves. A gente ainda aguarda um pronunciamento oficial do Corinthians, da nova diretoria, o que ainda não aconteceu. É porque erros e trapalhadas aconteceram nas gestões anteriores. Claro. Todas. Né? Não adianta um ficar acusando o outro, falando que o outro é trapalhão, e o Corinthians desse jeito. Não, claro. Né? E também é verdade que o Augusto Melo, nossa, que surpresa que a situação é essa. Ele se candidatou justamente para tentar arrumar a casa e parece que ele não está arrumando, está desarrumando mais ainda. E nesse sentido, nem todos os problemas do Corinthians que nós estamos falando aqui passam pela gestão anterior. Então, assim, eu entendo que tem questões que passam pela gestão anterior, mas o novo presidente também tem as suas responsabilidades. A maneira de se comunicar é muito importante. A maneira de se comunicar é muito importante. Isso falta nessa nova gestão. Falta essa forma, não só didática, mas transparente de conversar com o torcedor. Não é só vender sonhos, ilusões, Gabigol, enfim. Isso. É falar a verdade para o torcedor. E, obviamente, que com o trabalho você tenta resolver as questões. Clubes grandes que tiveram problemas assim, né, e em trocas de administrações, os presidentes eleitos, né, ou que assumiram para corrigir os problemas, eles nunca prometeram, né, nunca venderam ilusão, pelo contrário. Os primeiros anos vão ser difíceis, vamos tentar arrumar a casa, e depois as coisas vão andando. E hoje, aconteceu, né? E hoje, Marra, eu não sei se o torcedor do Corinthians, ele também vê a nota, vê o lado do Duílio e fala, não, eu confio 100% no Augusto, porque também. Ele não tem visto isso, né? Lili, obrigado. Lembrando que hoje tem a reunião do Conselho Deliberativo e isso politicamente também é muito importante dentro do clube. Beijo. Exatamente, gente. Mais um momento tenso e hoje, a qualquer momento, Pedro Raul pode ser anunciado, tá? Já fez os exames médicos, está aguardando para assinar. Assim que assinar, o Corinthians deve anunciar. Beijo para vocês. Tem uma matéria muito importante no espn.com.br contando bastidores também, mais bastidores dessa política e quais as consequências. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo com as notícias do Corinthians de hoje. E como eu falei no início do vídeo, né, o Corinthians mostrando interesse na contratação do Claudinho. Estaremos aqui monitorando qualquer novidade, qualquer informação, estaremos trazendo aqui no nosso canal. Por isso, para você não perder nada, se inscreva aí no nosso canal Lances Inéditos. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.